Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo a todos vocês, um beijo no coração de todos vocês do Kauai. Vamos a uma palavra profética, Marcos 6:45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Preste muita atenção. Se você ler todo o texto, vamos colocar aqui de Marcos 6, do 30 em diante. Você vai compreender que Jesus e os discípulos estavam há muito tempo fazendo a obra, trabalhando ministerialmente, e eles estavam sem comer e sem beber, só fazendo a obra. Aí Jesus dá uma ordem. Nós estamos cansados, debilitados, vamos para um lugar deserto, lá nós vamos descansar, meditar, vamos ficar à vontade por um período. E eles foram. Só que chegando nesse lugar havia uma grande multidão que se programaram para os esperar também. E Jesus, quando chega com os seus discípulos, ele vê aquela multidão e, acredito eu, ele desce sorrindo, já brincando com as pessoas, dando atenção, dando amor e carinho. E os discípulos, acredito eu, que descem e olham para aquele povo e já imaginam no seu coração, vamos dizer assim, sobrou para nós. Porque eles já conheciam o caráter do mestre. Eles já conheciam o mestre com quem eles andavam, quais eram as suas atitudes, o seu comportamento para com as pessoas necessitadas. Então eles disseram, olha, programação frustrada, não temos férias. Acabou a programação de passeio. E foi isso que Jesus fez. Ele acabou com aquela programação de passeio e disse a todos, vamos trabalhar. E ali eles começaram a trabalhar novamente. E vão acontecer duas coisas importantes que eu quero narrar para você. Eu quero falar de dois tópicos importantes que aconteceram agora. Jesus chega em um certo momento que ele despede os discípulos, mas ele não despede a multidão. Ele despede primeiro os discípulos e, por último, ele vai despedir a multidão. E qual é o motivo da volta antecipada dos discípulos para o lugar da onde eles saíram? Por que Jesus despede primeiro eles e depois a multidão? Por um motivo. Eles não estavam preparados, vamos dizer assim, espiritualmente, para ver, para presenciar aquele povo que estava ali, tentando fazer de Jesus um político. Porque se você conferir em João 6, 14, 15, você vai presenciar ali um fato que Marcos não narra. A multidão estava ali, foi curada por ele, foi liberta, foi atendida, foi sanada, e depois queriam fazer dele um político para que os libertasse do domínio de Roma. Então os discípulos não estavam preparados para aquele momento, não estavam preparados para ver aquilo acontecer. Aí você pode dizer, mas pregador, eles eram tão imaturos assim? Sim, leia os evangelhos, você vai ver quantas vezes eles fazem perguntas infantis para Cristo. Eles estavam sendo treinados pelo Senhor. Eles não estavam capacitados. Jesus estava os treinando a cada dia, a cada momento. E durante essa etapa de treinamento de 3 anos e meio, eles sempre estavam fazendo perguntas, como alunos que estão dentro de uma classe e fazem perguntas para um professor. Então eu aprendo algo muito interessante aqui. Muitas das vezes, nós achamos que estamos capacitados, somos idôneos, temos inteligência espiritual já abastada, temos um ministério já alavancado e queremos estar em lugares que o Senhor nos prometeu e também queremos estar indo de encontro às multidões que o Senhor nos prometeu e nós não estamos preparados.
Veja que Jesus despede primeiramente os discípulos, depois a multidão, porque eles não estavam preparados espiritualmente para ver a pressão daquele povo em cima de Jesus, para que ele se tornasse ali um político que os livrasse do domínio de Roma. A mente dos discípulos, o coração dos discípulos não estavam preparados para ver aquela pressão do povo sobre Jesus. Eles poderiam entender errado a missão de Jesus, o projeto de Jesus. Qual era realmente a motivação de Jesus aqui neste mundo? Muitas das vezes nós não estamos preparados para estar em lugares que o Senhor nos prometeu e estar indo de encontro a multidões que o Senhor nos prometeu. Existem muitos missionários e missionárias que têm se adiantado, se antecipado, ido de encontro a lugares que o Senhor prometeu, ido de encontro às multidões e têm voltado para trás envergonhados, porque não têm sofrido os processos, porque não têm passado as etapas, têm pulado as etapas, não têm sofrido as estações as quais o Senhor determinou que eles sofressem aqui, com provações para que eles estivessem nos lugares aos quais o Senhor prometeu e também estivessem de encontro às multidões que o Senhor prometeu que eles estariam um dia. Nós não estamos preparados muitas das vezes para os lugares e para as multidões que o Senhor nos prometeu. Veja que o Senhor nos despede antes de despedir as multidões. Por isso que está relatado em João 16:12, ainda tenho muito que vos dizer, mas não o podeis suportar agora. Olha o Senhor falando diretamente para os discípulos, que ele tinha muito a dizer, muito a ensinar, muito a ministrar, mas eles nunca estavam preparados para receber esse ensinamento forte, esse mocotó, vamos dizer assim, este alimento sólido. Entenda uma coisa, o poder não é mais importante do que a preparação. Jesus se preparou 30 anos para o ministério de 3 anos. E ele não caiu. Veja Adão. Qual foi a preparação dele? Ele não teve uma preparação. Caiu na primeira tentação. Então o poder não é mais importante do que a preparação. Muitos só vivem falando de poder, poder, poder. Estou sentindo o poder de Deus até agora. O pregador que pregou era de fogo. Caiu fogo lá na igreja. O céu desceu lá na igreja. Fogo, fogo, poder. Fala de preparação com eles. Eles não têm preparação. E nem estão preocupados com preparação. Agora veja só. Segundo motivo pelo qual o Senhor os despediu. Preste atenção que eu li que Jesus ficou à parte orando. Os discípulos sofreram uma grande tempestade. E Jesus estava lá orando, intercedendo por eles, rogando por eles. Aqui está um motivo pelo qual às vezes nós não entendemos, mas parece que nós sentimos Jesus estar longe de nós. Qual que é o motivo? Ele está intercedendo por nós. Ele está intercedendo pelo nosso ministério. Ele está intercedendo para que nós venhamos suportar. Ele está intercedendo para que nós venhamos crescer espiritualmente. Ele está intercedendo para que nós venhamos amadurecer. Esse foi o segundo motivo pelo qual ele despediu os discípulos, para que eles fizessem a viagem sozinhos. Mas ele estivesse de longe intercedendo, orando, clamando, para que eles viessem ter uma experiência, para que eles viessem crescer. Jesus estava assistindo como eles se comportariam longe dele. O que eles fariam em meio a uma tempestade sem ele estar ali por perto para ensinar, para ministrar, para determinar. Foram esses 2 motivos que fizeram com que Cristo despedisse eles antes da multidão. Muitas das vezes nós não estamos preparados, não, para estarmos nos lugares que ele prometeu e estar de encontro com as multidões as quais ele prometeu. Ambientes diferentes, lugares diferentes. Nós não estamos preparados. E Jesus não quer nos envergonhar. Ele jamais vai nos enviar sem preparação. Poder é muito importante, mas preparação, olha, tem que fazer parte da nossa vida. Jesus prometeu que vai me levar nos confins da terra. Se prepare, leia muito a Bíblia, leia muitos livros, ore, consagre, jejue. Ouça muitas ministrações.
Procure andar com pessoas espirituais, com pessoas que têm bagagem, com pessoas que estão